boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa UrbanView, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems e recebe na edição de hoje o nosso convidado Mário Belissome, presidente da Prodan, que é a empresa de tecnologia de comunicação e informação do município de São Paulo. Mário, como vai? Tudo bem? Márcio, tudo bem. É Márcio, perdão. Eu fiz uma troca aqui, colocaram Mário no meu roteiro, é Márcio. Perdão, então Márcio Belissome, presidente da Prodan. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Muito bem-vindo. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo, bem-vindo. Muito bem. E o olhar da semana, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar no programa de hoje, é justamente a área de especialidade do Márcio, que é tecnologia da informação. O que está sendo feito para facilitar a vida do cidadão na cidade de São Paulo? A gente vai conversar no programa de hoje, entre outros assuntos, o conceito de praças digitais, como a informatização tem ajudado a desburocratizar processos e como os moradores da cidade estão interagindo com a tecnologia. Então, antes de mais nada, antes de começar a nossa entrevista, vou pedir para a Sandra Lanza apresentar para vocês as diversas formas de vocês interagirem conosco. Muito bem lembrado. Bom, se você quer participar com a gente, você está nos assistindo ao vivo aqui via AltV, você também pode participar das nossas mídias sociais, então conheça também. Entre no site www.urbansystems.com.br. Também lá no site a gente tem enquete do dia para você participar. A gente sempre faz uma perguntinha relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no UrbanView para você participar e no finalzinho do programa a gente traz a resposta e o nosso entrevistado sempre comenta. Então, nossa enquete da semana de hoje é: você acha que deveria ser obrigação do poder público oferecer internet de qualidade para todos os cidadãos? Primeira opção, sim, e deveria ser de graça. Sim, pagando uma pequena taxa. Ou terceira opção, não, é obrigação do governo. A gente aguarda a sua participação. Muito bem, temos uma enquete interessante aí sobre essa questão do poder público oferecer internet para os cidadãos. Convido vocês a participarem. Então, vamos iniciar nossa entrevista com o Márcio, presidente da Prodan, perguntando justamente para ele o que é a Prodan, desde quando ela existe e o que ela faz exatamente. Boa tarde. A Prodan é uma empresa de tecnologia de informação do município de São Paulo que existe já há 43 anos. Ela já tem uma história longa, no tempo em que a tecnologia não era assim, uma coisa tão presente na administração pública. Teve um longo período que ela ficava ali no Ibirapuera, né, ao lado do gabinete do prefeito. E ela, desde então, se dedica exclusivamente a TI na área pública. Ela provê os serviços de TI do município de São Paulo. Do município de São Paulo, fundamentalmente. Ela provê para alguns outros municípios, mas, na verdade, 95% da receita da Prodan são contratos com a Prefeitura de São Paulo. Ela foi uma iniciativa de qual governo, você se recorda? Não me recordo. Mas há 43 anos? Eu não... Nós não éramos nascidos ainda. Eu já era nascido. Mas ou seja, ela começou, de qualquer forma é interessante esse dado, porque 43 anos, nós estamos em 2014, nós estamos falando na época de 1970, né? Isso. Mais ou menos, quando começou realmente na época daqueles computadores, ainda com aquelas fitas que ficavam rodando, aqueles grandes data centers, né? Sim. E tem alguns aspectos interessantes de histórias, né? Eu sei que, por exemplo, no início do metrô, o metrô usava o birô da Prodan para fazer processamento de dados. Isso bem no início, né? Ele ainda não tinha data center próprio, né? Então ela tem uma história com São Paulo já de longa data, né? Ela é uma empresa hoje 100% pública, uma empresa de economia mista, como é que ela funciona? É uma SA. É uma SA. É uma SA, mas as ações são fundamentalmente, 97% da Prefeitura de São Paulo. Muito bem. Quais foram os procedimentos que, na sua opinião, ficaram menos burocráticos com auxílio da informatização, obviamente, dentro do escopo do trabalho da Prodan? Olha, basicamente, nessa história toda, né, eu acho que tem um ponto de inflexão importante que é o surgimento da internet, né? Eu acho que essa é a grande diferença, a partir da possibilidade de obter informações de forma direta, né? Sem trâmites e sem acessos ao órgão público. Essa via, digamos, de mão dupla, né? Quer dizer, você não é simplesmente mais o armazenamento e gerenciamento de informação, mas sim a troca de informações com os cidadãos. Sim. Eu acho que o ponto de inflexão da TI na área pública é a internet.
Muito bem, nós vamos então abordar aqui com o Márcio. Estou falando uma história longa de 43 história anos, longa, né? Internet. Eu acho que a gente tem aqui alguns exemplos práticos, né, desses procedimentos que se tornaram muito mais fáceis e talvez o cidadão hoje não se dê conta, né? Um deles a gente está falando aqui, inclusive, um pouquinho antes de iniciar o programa, que é a nota fiscal eletrônica, né? Conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia da nota fiscal eletrônica, por quantas pessoas ela está totalmente disseminada dentro digamos, do plano da prefeitura. Hoje, toda empresa que, digamos, é obrigada a usar uma nota fiscal eletrônica ou não, isso é optativo ainda. Enfim, vamos abordar um pouquinho essa questão da nota fiscal eletrônica, que é o primeiro grande elemento que a gente tem aqui de se facilitar a vida do cidadão. É uma nota obrigatória, né? Para algum tipo de atividade que envolve serviços, né? E aí tem a nota fiscal municipal, né? Já é um sistema completamente consolidado, o volume é incrível, né? Eu não tenho o número exato, mas eu diria que é algo em torno de 500 mil notas dia, né? Que a Prefeitura de São Paulo emite. É um dos nossos sistemas de maior volume, né? E ele é um sistema já que está bastante estabilizado, ele já é sucesso, digamos, de mercado público, né? A gente já forneceu esse sistema para outras cidades, já tem cidades importantes do Brasil usando o mesmo sistema de São Paulo, né? Eu não sei se você saberia me dizer, responder essa minha pergunta, mas a nota fiscal eletrônica, ela aumenta a segurança na questão de se impedir a sonegação? Ela aumenta porque ela permite algum cruzamento de informação, né, entre quem emite e quem está tomando o serviço, né? Então ela aumenta assim essa segurança, ela dificulta, né, Muito bem. E a sonegação. outra questão que a gente tem aqui, outro ponto que a gente tem aqui é o poupa-tempo, né, que é muito colocado, aí, muito divulgado, que seria um trabalho de unificação de despacho de documentos. A Prodan tem algum processo, alguma participação nesse processo do poupa-tempo? A Prodan é municipal, né? Na verdade, o poupa-tempo estadual. Não tem em São Paulo não tem nenhuma praça de atendimento que se faça atendimento integrado, município e estado. Nós estamos agora com alguns projetos nessa área. Mas a gente tem o equivalente ao poupa-tempo para serviços municipais, e não são poucas, nós temos nas 31 subprefeituras, nós temos praças de atendimento, né, que são grandes, né, porque nós temos subprefeituras do tamanho de cidade, né, e tem uma praça de atendimento central ali no Anhangabaú, que trata mais de questões diretamente envolvendo a Secretaria de Finanças, que é, né, as questões relativas à empresa, etc. Então são 32 centrais de atendimento, né. Agora nós estamos começando alguns projetos integrados ao governo do estado no que diz respeito à abertura de empresa, que é um dos processos mais complexos aqui no Brasil, né? Diminuir esse tempo para abertura de empresa é um desafio enorme, né? Quer dizer, essas praças digitais são iniciativas da prefeitura? Essas praças são locais, presenciais. Né? Presenciais, mas tipo poupa-tempo. Ele é digamos, pode dizer de maneira simplificada para quem nos assiste, ele é um poupa-tempo da prefeitura do município de São Paulo. Praças de atendimento. Tá, mas temos no poupa-tempo, por exemplo, internet que é também. um serviço do governo do estado, não existe lá nenhum serviço que seja interligado com a prefeitura do município de São Paulo? Não. Poupa-tempo a iniciativa do governo do estado reúne serviços que são do governo do estado. Sim. Então, o que a Prefeitura de São Paulo tem, através ou com a ajuda da Prodan, são esses centros de atendimento onde o usuário pode também fazer uma série de coisas. Sim. Que são basicamente serviços relacionados à regulação urbana, né? Autorização para funcionamento, licença para construção e serviços relacionados a tributos municipais, né? IPTU, ISS. De onde surgiu esse projeto Praças Digitais? Foi feito algum tipo de benchmark com outro país, algum sistema? De onde surgiu a ideia das praças digitais? A praça digital, na verdade, no meu entendimento, ela é uma consequência, né? Uma evolução do conceito da praça física, né? Que até onde eu tenho conhecimento é um conceito inglês aí, de one-stop, né? A ideia de no mesmo lugar você resolver one-stop shop, né? Que é a ideia de no mesmo lugar você resolver
todos os problemas numa única vez, né? Esse conceito que foi desenvolvido no Brasil aí há uma década atrás, duas décadas atrás, né? E esse conceito, no meu entendimento, ele foi migrado para os sites, né? Para a plataforma digital, né? Olha que legal, o Adriano Santos já está deixando seu comentário aqui no nosso chat da AltV. Ele diz o seguinte: a internet deveria sim ser grátis, via rádio e sinal aberto e gratuito, assim como TV e rádio. Então está aí colocado a posição do Adriano. Obrigada pela participação. Muito bem, Márcio. Essa questão, você falou, então existem essas praças digitais. Elas estão em funcionamento desde quando? É recente? Essas 32 praças que eu coloquei são praças presenciais, né? Elas já têm 10 anos, elas foram uma realização da administração da Marta Suplicy. Muito bem. Né? E esses serviços foram migrando para a web, né? Foram para o site da prefeitura. Né? Grande parte dos serviços hoje presenciais já estão disponíveis via internet. Né? Isso é uma pergunta que eu lhe fazer agora. Como é que você avalia o quanto de serviços da prefeitura, não sei se eu me explico bem, mas o quanto dos procedimentos da prefeitura, onde o cidadão tem que interagir com a prefeitura, ele já tem a possibilidade de fazer isso via digital, seja presencialmente nas praças digitais, ou seja no seu computador, no seu escritório, de casa. Quer dizer, nós temos já um grande volume de serviços da prefeitura viabilizado através de meios digitais, ou ainda temos um caminho a percorrer? Já tem um número significativo, mas eu entendo que em São Paulo nós temos um atraso importante nessa área. São Paulo, por características que não consigo enumerar todas, né? Mas uma delas é o gigantismo, né? E a complexidade, além de questões relativas a administrações passadas e tal. Ele, em termos comparativos, ela não é das cidades mais avançadas do ponto de vista de aplicação da tecnologia, né? Inclusive em termos comparativos com relação à Grande São Paulo. Mas mesmo assim já tem um número significativo de serviços que podem ser feitos via web. Mas tem um longo caminho a ser percorrido nesse tema. Né? Quer dizer, é uma questão que dá para ser ainda, digamos, desenvolvida e aprimorada bastante ainda. Bastante. E nós estamos se dedicando a isso, particularmente com esse processo que eu disse que é um dos mais críticos. Né? Nós temos dois processos extremamente críticos em São Paulo. Um é a licença de construção, né, que é o alvará que permite construção, que são tempos enormes para se conseguir essa licença. Isso é um dos fatores que impedem, né, um bom ambiente de negócio mesmo nas cidades, já está identificado por pesquisas, etc. E o outro é o processo de abertura de empresa, né, que você precisa de uma licença de funcionamento, né, dependendo das características do negócio num determinado local, ele pode ou não pode funcionar. Né? Esses dois processos são críticos em São Paulo e a gente está dedicando aos dois força-tarefa importante. Né? Fora a questão do gigantismo que você já colocou, que outros fatores você acredita essa questão, essa dificuldade para essas duas questões? Olha, eu sou da administração Haddad, né? Estou na Prodan há 7 meses, né? 8 meses agora. Não consigo ter uma visão tão clara assim do passado, né? De como as coisas foram acontecendo. Mas tem várias complicações aí. Insisto, acho que o gigantismo é a questão central aí, porque, mas aí decorre uma complexidade de legislação, eu né? digo assim, é um gigantismo em corporações todos os sentidos, mais né? bem estruturadas, né? Barreiras mais sólidas, digamos assim, para serem vencidas. É né? um gigantismo em todos os sentidos, que é um gigantismo na quantidade de processos, é um gigantismo na quantidade de órgãos envolvidos, é um gigantismo no número de procedimentos envolvidos e também talvez um gigantismo no número de interesses envolvidos, né? Porque você tem todas as partes aí que estão dentro do jogo e cada um com seu interesse. Isso faz com que a velocidade do avanço aqui em São Paulo não seja assim as mais rápidas, né? Então vamos aproveitar esse gancho que você falou, como você disse, você está há 6, 7 meses na Prodan, quer dizer, você assumiu a sua gestão junto à Prodan com a posse do governo Haddad e você citou então que tem, digamos assim, 2 grandes focos da Prodan nesse momento, que é a questão do alvará de funcionamento
e a outra é alvará de funcionamento de obras. Licença de construção. Licença de construção. Quais são os planos, então, vamos falar agora, vamos pegar a coisa, digamos, fresca, a coisa que está aqui, que está justamente no centro da sua administração. O que está sendo feito nesse sentido? Quais são os planos, quais são os prazos? Que tipo de programas vocês pretendem lançar? Então, com relação à licença de construção, nós já avançamos bem, né? Nós já pusemos em junho, nós colocamos no ar um alvará de funcionamento, né? de construção totalmente via web, né? Que os escritórios de arquitetura colocam via site, né? Plantas, etc. E ele é totalmente, o fluxo é totalmente sem papel. Isso para construções de até 1.500 metros quadrados, né? Que são analisadas pela subprefeitura. Esse sistema já está no ar e implantado em todas as subprefeituras, né? Que agora são 32. Né? Ele já está implantado, mas ainda o ritmo de uso ainda não estamos no processo, digamos assim, de mudança cultural de usos e costumes dos técnicos, né? Porque não é simples passar da aprovação de plantas em papel para uma aprovação totalmente eletrônica. E o próprio processo deve estar naquilo que a gente chama no meio digital em versão beta ainda, né? Quer dizer, a versão beta, a versão de teste. Ele já está firme, né? Na verdade, nesse momento a gente está mesmo né? Nós estamos fazendo treinamentos massivos, né? A gente, para conseguir dar uma primeira velocidade, né? A gente fez isso com técnicos novos, né? A prefeitura contratou cerca de 170 arquitetos novos só para mexer com isso, né? Porque eles foram treinados no sistema e já foram espalhados nas regionais só para fazer aprovação via sistema. Eles não sabem fazer aprovação de outra forma, só via sistema, né? E agora a gente está fazendo um treinamento bastante grande de cerca de 500 técnicos, né? Estamos montando esse treinamento, a gente vai entrar agora nos próximos meses, né? De mais 500 técnicos para irem se acostumando e irem aumentando a produtividade dentro de um sistema que é rápido, né? Mas os técnicos ainda têm uma forma de trabalhar que é muito vinculada ao fluxo de papel, né? Então, esse sistema entra uma questão de mudança cultural mesmo, né? Existe um processo de usos e costumes, de como a pessoa trabalha, né? Quer dizer, não é simples a pessoa que faz durante anos um tipo de atividade usando papel e planta, né? Nós estamos falando de aprovação de planta, né? Quer dizer, ele passar a trabalhar olhando para dois vídeos, na verdade são um vídeo tem a planta, outro vídeo tem os dados, né? Técnicos. Isso não é uma coisa tão simples assim, mas está em funcionamento. E nós estamos entrando agora numa segunda fase, que são as construções de maior complexidade, né? Que tem uma Secretaria Especial de Licenciamento. Esse problema é tão grave que foi criado, o Haddad criou uma Secretaria Especial para licenciamento, né? Porque tinha no fim da gestão Kassab, teve aquela série de escândalos, né? Ligados ao licenciamento de shoppings, etc. É um tema muito delicado, então a gente, para tratar isso adequadamente, o governo criou essa Secretaria Especial, né? Que examina a construção de maior complexidade. Então, agora, aos poucos, a gente vai avançando em termos da complexidade das construções, né? E vários profissionais estão buscando essa facilidade para aprovação de projetos. Eu tenho recebido uma série de seminários, geralmente, para discutir essa questão realmente de aprovação, de facilitação da aprovação de projetos. Como é que tem sido a recepção ou a receptividade das partes envolvidas no sentido de, normalmente, quer dizer, a prefeitura trata com as suas entidades, né? Então, você tem a ASBEA, por exemplo, ou Cresce, enfim, são entidades de classe que estão, de profissionais envolvidas no processo. A adesão e a receptividade dessas entidades tem sido positiva, ou seja, eles apoiam essa iniciativa, estão juntos, estão trabalhando a favor? Como é que você vê esse compartilhamento aí? Este tipo de aprovação ele ainda não atingiu as áreas mais complexas, né, que são as grandes construções, né, onde tem, inclusive, o maior número de interesses envolvidos. Tá? Ele está na construção de 1.500 metros, que é uma coisa mais simples. Nisso a gente já tem algumas manifestações de que a coisa funciona bem, né? Em algumas prefeituras ela já está funcionando né, em ritmo assim, já sem filas, tudo, né, tudo está sendo aprovado em tempos. Mas a gente ainda não tem massa crítica em termos de informação estatística confiável, né? Foi implantado em junho, né? Então está numa curva de aprendizagem. Ainda a gente não tem
as informações para dizer, por exemplo, qual que é a média de tempo, ainda está... Eu digo assim, mas independente de estatística, digamos, essas entidades apoiam essa facilitação, essa informatização, essa digitalização do processo, ela é querida, ela é bem-vinda. Sim, para essas construções simples, né? Ainda existe uma certa descrença com relação a que a gente consiga fazer isso com as construções de maior complexidade. Mas a gente tem um projeto de aos poucos ir evoluindo para até chegar em 100% da aprovação. Em países via como a site, Inglaterra, né? como os Estados Unidos, esses processos são feitos por meio digital, integralmente? Mesmo, digamos, de grandes construções? Olha, eu não tenho informações, eu não consigo te... Até porque é meio temerário comparar os processos, porque tem diferenças grandes, né, de um local para outro. Mas eu não tenho essas informações, não. Eu não sei como na Inglaterra se aprova projeto de construção. Né? Agora, vou saindo um pouco especificamente dessa questão da aprovação do projeto e falando dos serviços públicos municipais que são prestados de forma digital e, portanto, facilitam a vida do cidadão. Como é que é a sua avaliação, ou a avaliação da Prodan, em respeito ao conhecimento do cidadão da existência desses serviços, né? Porque o que a gente vê, a razão da minha pergunta é porque às vezes as pessoas simplesmente desconhecem que podem fazer aquilo por um meio digital, né? Por um processo mais rápido e acabam, digamos, batendo ali no balcão, indo em vários órgãos e tal, sem saber que existe... você acha que o munícipe paulistano tem um bom grau de conhecimento dos serviços que são prestados digitalmente pela prefeitura? E complementando, como é feita essa comunicação para essas pessoas? Nesse caso específico que nós estamos conversando, ela é obrigatória. Eu não tenho alternativa. Eu tenho que fazer pela web, né? As subprefeituras não aceitam mais o protocolo via papel, né? Então, quer dizer, a pessoa pode estar desinformada no primeiro momento e ir até uma subprefeitura para tentar fazer, né, a aprovação do seu projeto, mas ela lá recebe orientação e é informada de como proceder para o processo ser feito via web, né? Para construções desse porte que eu estou falando, não existe alternativa, ela é somente via internet. Se ele não conhece e não sabe como é feito, o pessoal orienta... Ele não consegue protocolar um processo, o sistema não aceita, né? E a subprefeitura não consegue protocolar em papel um projeto de aprovação para construções menores que 1.500 metros quadrados, né? Muito bem, agora voltando à questão das praças digitais, todas essas praças digitais, 32, se você não me falar a memória que você falou, elas estão sempre dentro das subprefeituras? Então, essas são as 32 praças presenciais, locais de atendimento. Tá. Né? Obviamente que o serviço digital é centralizado num site de serviços, né? Este exemplo que eu estou citando, por exemplo, né, tem um endereço do site que faz isso, né? Tá, isso você acessa via o site da prefeitura. Se Via você site da entrar no prefeitura. site da prefeitura, você navegando nesse site, você consegue chegar. Sim, e lá tem as instruções, as regras, né? E como é que se faz a troca de arquivos, né? Porque as plantas são... Você precisa fazer upload nas plantas né? E são analisadas via computador, né? E o trâmite todo... O diálogo, né, de ajustes nas plantas que precisa ser feito durante esse processo são todos via eletrônica. Né? Não tem, é 100% sem papel esse processo. Nessas praças digitais presenciais, vocês estão prevendo o aumento dessas praças digitais presenciais ou não deve se continuar? Vocês julgam que estando nas subprefeituras o cidadão está bem atendido? O local de atendimento presencial são as subprefeituras. O que a gente imagina é a ampliação dos serviços via web, né? Para ter cada vez mais serviços sendo feitos pelo portal da prefeitura. Né? É nesse sentido que a gente vem trabalhando. Né? Aliás, essa é uma questão. Existe uma grande crítica, né? Como a gente ouve entrevistas, ouve vê artigos, reportagens, etc. e tal, com críticas no Brasil, e isso não é ao município de São Paulo, mas é a todas as instâncias governamentais do Brasil, da pouca ou baixa digitalização dos serviços, né?
Você acredita que há um espaço para um crescimento da atuação da Prodan dentro desse contexto de um meio digital cada vez maior? Muito, mas a questão é mais complexa, não é só uma questão digital. Tem algumas questões anteriores que é basicamente simplificação dos procedimentos, né? Um dos problemas no serviço público brasileiro são, né, o grande que popularmente se chama de burocracia, né? Que é um grande número de procedimentos e uma complexidade muito grande para se obter o serviço público, né? Nós estamos nesse segundo exemplo que eu estava dizendo, desse alvará de funcionamento, né, que também é uma questão importante para São Paulo. A questão está começando com novas regras que estão contidas no novo plano diretor da cidade, que foi protocolado pelo prefeito Haddad na Câmara Municipal essa semana, né? Então lá tem regras mais simplificadas para dizer se tal atividade pode ou não funcionar no endereço, para ficar no exemplo. E é aí que começa o processo, quer dizer, regras né, mais simplificadas, mais racionais e a partir disso a informatização, né? A gente só com a informatização não consegue sucesso, precisa ter todo um trabalho anterior aí de simplificação de procedimentos, né? Então é esse conjunto, né? Muito bem. Só para a gente situar um pouquinho quem está assistindo, eu queria que você fizesse uma distinção, porque na verdade praças digitais é bem diferente de oferecer o Wi-Fi gratuito. É muito mais, tem outros serviços. Que serviços a população pode encontrar e pode ter acesso nessas praças Aliás, digitais? essa questão do Wi-Fi gratuito nós vamos depois chegar, mas é bom ele faça ok. essa... Estamos falando de praça de Praça atendimento. praça de atendimento. Estamos entendendo como se fosse um, Tá. como eu disse agora há pouco, um poupa-tempo municipal, Isso. né? Estamos falando de poupa-tempo municipal, né? Na versão presencial e Também na versão web. que nós estamos, né? Ou seja, aqui no meu computador, se eu posso acessar o portal da prefeitura e assim como na praça digital, eu posso também acessar esse mesmo serviço aqui, eu com o meu computador. Na verdade, a população faz uma distinção. Mesmo que a lista de serviços digitais e presenciais sejam, ou por telefone, sejam os mesmos, né? A população, né, por pesquisas, né, por pesquisa, desculpa, a gente percebe que a população faz uma diferenciação, né? A tendência é, quando a coisa envolve documento, a tendência é procurar o balcão, né? Quando envolve, por exemplo, reclamações de manutenção da cidade, por exemplo, o semáforo quebrado, buraco, etc., a tendência é telefone, né? E por uma série de outros serviços, a tendência é internet, quer dizer, já tem uma certa separação natural, né? Mas são serviços que, quer dizer, um bom sistema de atendimento, ele teria os mesmos serviços nesses três locais, né? Via telefone, via web e presencialmente. Isso, estamos falando de atendimento ao público, né? Muito bem. No Urban View de hoje a gente está recebendo aqui o Márcio Belissome, presidente da Prodan, que está nos explicando aqui como é que funciona a vida digital da prefeitura no município de São Paulo. Eu quero aproveitar também que você citou a questão da burocracia, né? A burocracia realmente ela é um inimigo público número 1 a ser combatido. Eu vou citar aqui um exemplo pessoal. Eu me mudei recentemente e eu entrei em contato via internet com a empresa prestadora de serviços de gás, então não estamos falando, não tem nada a ver com prefeitura, e pedi a solicitação de alteração do titular da conta. Perfeitamente, foi feito em menos de 30 segundos. E na empresa prestadora de serviços de luz, esse procedimento simplesmente não pode ser feito, porque existe uma instrução normativa que diz que você só pode fazer a mudança do titular de uma conta de luz se você for presencialmente na empresa de conta de luz, provar que você existe, levar uma série de documentos, etc. e tal. Eu contei essa história porque ele é um retrato um pouco de como a burocracia atrapalha a vida do cidadão, ou seja, quer dizer, eu fui nesse mesmo exemplo, em 30 segundos eu resolvi a troca de titularidade de uma conta e a outra continua na nome do proprietário anterior até hoje, porque eu não vou me dispor aí até uma agência de atendimento que fica não sei aonde para poder levar meu documento para dizer que sou eu mesmo, né? Agora, muitas vezes a TI, a tecnologia da informação, ao desenvolver, ao informatizar processos, ajuda os órgãos na desburocratização de certos procedimentos. A minha pergunta para você é possível que um investimento maior em informatização por parte da prefeitura
no atendimento ao cidadão, em processos que envolvem o cidadão, a entrada de uma Prodan, a entrada de técnicos de TI dentro desse processo para trazer ele para a vida digital, você acredita que pode colaborar de alguma maneira na desburocratização dos serviços, na simplificação? Sim, eu acredito e isso já é feito, né, já há um certo tempo. Só que é um longo caminho, né? Mas a gente já tem exemplos de várias coisas que a vida ficou mais simples por questões com a entrada da tecnologia no serviço público, né? Tem várias questões importantes aí, além das que você citou, né? Tem né, a não necessidade presencial, né? Uma coisa também que a tecnologia faz muito bem é a integração de sistemas, a integração de informação, né? De forma a diminuir, digamos assim, o trâmite do munícipe, né? Aquela via sacra que o munícipe tem que fazer em vários órgãos para conseguir um determinado tipo de serviço, né? A gente com tecnologia consegue integrar informações e permitir o que a gente falou agora há pouco num único estágio, digamos assim, as coisas todas serem resolvidas, né? Isso é muito importante quando envolve, por exemplo, procedimentos que têm participação dos 3 níveis de governo, estadual, federal e municipal, né? Aí a integração é a palavra-chave. É uma coisa difícil para ser feita, mas é uma coisa que vai simplificar muito, melhorar a qualidade de vida da população, né? do munícipe, né? Muito bem, Márcio. Antes da gente passar para aquela questão que eu quero encerrar o programa com ela, que é a questão do acesso à internet pelo cidadão, que acho que o pessoal está aguardando aí, eu queria que você me contasse para nós assim, qual é a grande missão que a administração Haddad passou para a Prodan, né, que é presidida por você. Qual a grande missão, qual foi a grande bandeira que o governo Haddad lhe passou? Olha, infelizmente não foi uma bandeira só, né? Temos várias, mas eu poderia destacar algumas com maior destaque. Acho que uma primeira, assim, que é muito clara, é na área da saúde, né? A área de saúde é uma área muito pouco atendida com relação à tecnologia da informação, né? São Paulo tem uma rede enorme, né, de saúde municipal e os sistemas que atendem essa rede são pouco evoluídos, né? A gente tem dificuldades, inclusive, de comunicação entre as unidades que estamos vencendo agora, mas esse com certeza é a grande prioridade, né, que é com certeza de maior impacto. Mas tem muitas iniciativas também na área de transparência de informação, de disponibilização de informação para a população, né, abrir os dados da prefeitura, tem, né, um trabalho conjunto aí com a corregedoria do município, tem projetos enormes que envolvem um monte de gente, um monte de esforço para disponibilizar a transparência, né? Esse acho que é uma marca forte do governo atual, né? Essa disposição de tornar tudo efetivamente público, né? Então, eu destacaria essas 2 linhas que a gente tem trabalhado com bastante afinco, né? Muito bem. Então, nós vamos chegar agora na questão da rede, né, do acesso à internet oferecido ao cidadão. Isso é um assunto que eu tenho acompanhado aí de perto. Muitos países já ditos adiantados, né, países escandinavos, por exemplo, você está em qualquer lugar da rua, qualquer lugar do país, você pode acessar um Wi-Fi de qualidade oferecido pelo Estado. E a nossa enquete está até perguntando justamente sobre isso, né, Sandra? Que se você acha que deveria ser obrigação do poder público oferecer internet de qualidade para todos os cidadãos, com 3 opções aqui, que sim, deve oferecer e deve ser de graça. Segunda opção, sim, deve oferecer, mas desde que o cidadão pague uma pequena taxa, como se fosse um serviço que ele utilizasse proporcionado pela prefeitura, ou não é obrigação do governo, o governo tem mais do que cuidar do que acesso à internet para os cidadãos. Eu quero saber qual a sua opinião sobre o assunto, o que tem sido feito pela Prodan, pela prefeitura, quais são os planos da Prodan nessa área? Bom, é mais que opinião, né? A gente já está realizando essa questão da internet gratuita, né? Nós estamos com um projeto que já é público, né? Nós estamos no meio de um processo licitatório e estamos colocando internet de qualidade, né? Segundo os dados do projeto, em 120 praças do município. E eu acho que a palavra... praça mesmo. Praça pública, Praça isso. pública. Praça Praça pública, Dom né? José Gaspar. Aí Anhangabaú, Dom José Gaspar, que já tem um projeto piloto lá, né? Que é onde a gente está tirando os parâmetros para
fazer o projeto de todas as outras 119, né? São 120 praças, né, públicas, algumas enormes, né, com fluxos enormes de pessoas que vão ter internet gratuita, e a palavra-chave aí é qualidade. A gente quer, o projeto foi todo, né, dimensionado para oferecer a cada cidadão que está na praça uma internet de qualidade, que ele possa efetivamente efetuar download, upload, né, ver imagem, etc. Né? Esse é um dado, o primeiro do projeto, né, essa questão de qualidade, para exatamente fugir de algumas propagandas aí que dizem que existe internet gratuita e Na verdade, a na pessoa mal verdade consegue o acesso. não consegue. Não. Tem uma experiência horrível em aeroporto, por exemplo, que anuncia no alto-falante que tem internet gratuita e o avião Nada chega e eu acontece. fico procurando essa internet gratuita. Tá. Mas E esse plano ele está então em fase de teste com previsão de entrar, digamos, em operação definitiva quando? nós estamos no meio de um processo licitatório. A licitação abre. Isso é um serviço. Nós fizemos o projeto e vamos contratar serviços, né, de operadoras, né? São 4 lotes, né, nas 4 regiões da cidade, e eles vão ser licitados, né? A gente vai contratar serviços e fazer um forte sistema de gerenciamento em cima desse serviço, exatamente para garantir a qualidade, né? Esse edital abre, acho que a semana que vem, né, se não tiver nenhum adiamento e tal, mas ele abre a semana que vem e tem, né, transcorrendo dentro da normalidade, as empresas têm um prazo aí de 2 meses, algo em torno disso, para colocar isso no ar. Depois de finalizado o processo de licitação. Nós temos neste momento um projeto piloto, né, que na Praça Dom José Gaspar, né, que já tem esse serviço lá, que a gente está exatamente obtendo esses parâmetros de qualidade para ver se o que nós dimensionamos Está correto. atende, né? E a resposta tem sido muito boa. Mas é esta a ideia, internet gratuita em 120 praças de qualidade, né, em 120 praças de São Paulo. Tá, e agora, obviamente, São Paulo é muito maior do que 120 praças, né? Quer dizer, você acredita numa tendência irreversível de que esse serviço, uma vez instalado, seja estendido, digamos, para a cidade toda, estações de metrô, órgãos públicos? Eu acredito que sim. Eu acho que esses 120 praças é um primeiro passo, né? A gente vai, a partir daí, claro, a gente ainda tem uma incógnita com relação a preço, né? Precisa ver, a gente tem uma estimativa, mas precisa ver como é que a concorrência vai responder, no sentido de tornar esse preço mais baixo, né? Mas eu acredito, inclusive, que existe a possibilidade de desenvolver modelos de negócio, né, que eu consigo trocar essa internet grátis por exemplo, algum tipo de propaganda nas praças, etc., de forma a construir um modelo que se autossustente, né? Eu acredito que a gente vai ter internet nas praças de São Paulo de qualidade, e eu acho que a perspectiva é de, inclusive, influir na forma com que, né, a população se relaciona com esse espaço público, no sentido de se apropriar mais dele, né, ter um espaço de convivência mais interessante, né? Eu acredito que isso possa, né, com o tempo, ser uma marca da cidade. Como é que é o acesso? Existe acesso à internet nas escolas públicas do município de São Paulo, as escolas da prefeitura? A Prodan tem algum tipo de ação junto a esse acesso à internet nas escolas públicas? As escolas públicas têm internet, né? Ela, assim, não tem... o serviço não é tão... Né, porque a gente tem um problema muito grande de qualidade de conexão aqui em São Paulo, né? Agora que a gente está conseguindo melhorar aí a partir de uma concorrência aí no mercado, né? Que antes era meio monopólio, né? Agora que está melhorando um pouco. E a gente ainda tem a rede própria da prefeitura, muito pequena ainda, né? Diferente de outras cidades que já tem uma rede própria, né? Não depende de operadoras, mais bem instalada. Mas as escolas já têm internet, sim, né? Tem laboratórios de
de informática, né? Mas ainda poucas com Wi-Fi, poucas com, né? Ainda é uma coisa que tem muito a crescer. Mas isso depende dessa qualidade de conexão, né? Porque São Paulo tem, para vocês terem uma ideia, escolas municipais são mais de 1.500, né? Então não é um projeto simples prover internet para todos esses órgãos, né? Mas já tem algum, todas as escolas têm pelo menos laboratório de informática, coisa desse tipo, né? Muito bem, o nosso UrbanView de hoje parece rápido, mas já está chegando ao fim, então vou pedir para a Sandra aqui comentar, checar aqui ao vivo os resultados da nossa enquete. Muito bem, vamos lá então. A pergunta de hoje era, devia ser obrigação do poder público oferecer internet de qualidade para todos os cidadãos? 20% disseram não, é obrigação do governo não. 20% também disseram sim, pagando uma pequena taxa. E a maioria, 60%, diz sim e deveria ser de graça. Então tá aí, estamos no caminho certo. Sim. Está aqui o Márcio Belizoni, presidente da Prodan, alinhando a Prodan com os interesses aqui dos nossos internautas que querem internet de qualidade e de graça em praça pública. Sandra, me diz uma coisa, nós temos várias formas de o pessoal ver esse programa aqui. Conta para o pessoal como é que eles podem ver e rever este e outros programas do UrbanView. Muito bem lembrado, Gilberto. Bom, se você perdeu algum trecho do programa de hoje, a versão na íntegra vai estar disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/urbansystems, e no iTunes também, é só procurar o canal Urban Systems. Você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos do programa no YouTube e no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Lembrando a você também o nosso Twitter, twitter.com/urban_systems, e o nosso Facebook, facebook.com/urbansystems. Aguardo vocês lá. Muito bem, Sandra. Agora, para terminar o nosso programa, você, por favor, conte aos nossos internautas qual é a nossa próxima edição, quem receberemos aqui no UrbanView da próxima semana. Não percam, então, o próximo UrbanView, que vai conversar com André Dias, diretor de marketing da General Shopping, sobre o mercado de outlets. Bom, então estamos combinados, quarta-feira, às 17h15, aqui na UltV. A gente se vê lá. Muito bem, recebemos no UrbanView hoje Márcio Belissome, presidente da Prodan, o qual agradecemos muito a presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Fazemos votos que sua administração à frente da Prodan faça com que a tecnologia da informação esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia, facilitando a vida do cidadão. Muito obrigado. E nós voltamos na semana que vem com mais uma edição do UrbanView. Até lá.